Saudações, tripulantes da nave Waeb. Estamos começando mais uma vivência. Dessa vez vamos falar aí com o Duda Fornec. Ele vai trazer mais uma transmissão 1320 com a cura da criança interior, técnica complementar pleiadiana. Ele vai fazer esse mergulho profundo com vocês aí desse resgate da criança interior, nessa sessão coletiva, né? Vai trabalhar aí com os traumas, as crenças limitantes, padrões negativos. E vamos, que é cura pleiadiana acontecendo aqui, agora. Duda, você já tá aí? Poder assumir? Tô aqui, tá me ouvindo? Me vem? Me Tá veja. ouvindo bem. É Tá com ouvindo você bem? então. A nave tá na sua mão. Gratidão, gratidão hoje, querida Ana, tudo bom? Eu vou fazer um teste antes, porque como a gente vai ficar na sessão uma parte em silêncio, recebendo a energia, eu gosto sempre de botar uma musiquinha, mas ontem a música me derrubou, lembra, né? Eu vou tentar aqui, tu me põe como co-host ou Shawa para eu conseguir compartilhar a música? Pronto, tá aí. Tá. Se você sentir também, você pode mandar para mim a música, né? Tá. Que Tá, se der algum problema, eu mando pra ti, porque acho que é mais fácil procurando aí realmente, né? aí eu Então, deixa eu coloco aqui e ver. você faz aí. Tá, deixa eu ver. Cadê? Aqui. Alguém me ouve? Não, realmente, eu acho que não tá funcionando. Eu botei ali para compartilhar o som e não deu. Mas tudo bem, tudo bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar, me permite, eu vou te mandar essa música aqui. É um link do YouTube. Eu tô te mandando agora, tá contigo, Shawa. Aí, puder compartilhar. Tá, vou colocar aqui. Isso. Só Te mandei, vê se recebeu aí. É um link do YouTube, é uma música. recebi sim. Vou botar aqui para. Tá, na verdade agora não precisa, é quando eu iniciar, Ah, eu... tá. Já vou deixar no ponto aqui então. Perfeito, muito obrigado, Xalvão, querido. Tá bom. Gratidão imensa aí pelo apoio, pelo convite, pela ajuda e por a gente estar aqui mais um dia aí fazendo, Tá. nos disponibilizando a fazer essa cura a partir de uma consciência pleiadiana, né? Então, é mais uma das técnicas que a gente usa dentro dessa cosmologia dos pleiadianos, que trabalham com geometria sagrada, que trabalham, né, com sons, né, com mantras. Eles são os pleiadianos, como eu lembrei ontem, bom, desculpa, eu não me apresentei, né? Eu já estou contando que, como é o terceiro dia, todo mundo já me conhece, todo mundo que assistiu já tá cansado de ouvir as minhas conversas. Mas eu sou o Duda Fornec, eu sou o Kim 193, do Caminhante do Céu Espectral Vermelho, sou da Onda da Noite, e hoje é um dia muito especial, primeiro, né, porque a gente entrou ontem na Onda do Cachorro, a última onda desse giro, e também porque a Onda do Cachorro é, para mim, claro, né, é uma visão minha, uma das ondas, se não a mais bonita, a mais importante. Eu, né, a minha tem uma afinidade com o cachorro, com o arquétipo do cachorro e com os cachorros em si. E, enfim, tenho várias relações aí com 15 de selos de cachorro. Mas, então, hoje é um dia, então, de macaco lunar, né, um dia do desafio, de polarizar, de equilibrar, e um dia de brincar, né, de desfazer a ilusão, da magia, né? Então, não à toa, hoje é um dia, né, e não ao acaso, sincronicamente, hoje é um dia incrível para que a gente esteja, todos nós, né, dispostos a olhar para essa criança interior, essa criança, né, que todos nós temos, que ela é, que ela pode ser uma criança, né, muito ferida, ela pode ser uma criança muito acolhida, ela pode ser uma criança muito criativa, muito amorosa, também pode ser muito birrenta, também pode ser muito raivosa. Então, todos nós guardamos dentro de nós esse nosso aspecto da criança infantil, né? Essa nossa face, a nossa versão da criança. E ela é muito importante, porque ela é a face do nosso ser, da nossa alma, da nossa expressão, que nos dá a alegria de viver, né? Que nos traz a disposição e a vontade de viver. E na medida em que faz assim, é ela que expressa, né, a nossa criatividade, é a partir dela que se expressa a nossa singularidade, inclusive a nossa arte.
justamente porque a criança, né, ela não tem ponto de vista, né, com crenças limitantes, ou ela ainda não construiu todas essas crenças e pontos limitantes que nós adultos, né, temos, e aí a gente acaba, né, se não olha para essa criança, se não acolhe para essa criança, tem várias formas de fazer isso, né? Tem as formas mais terapêuticas, as formas mais tradicionais, talvez assim dizendo, né, mais convencionais, como a psicoterapia, né, e as suas derivações. Eu mesmo sou muito grato, fiz psicoterapia, né, há, por 14 anos, né, minha psica é uma incrível, querida profissional, mas existem outras formas ou complementares ou, né, que talvez se ajustam mais a cada um, que trabalham com a consciência dessa nossa energia, né, dessa nossa capacidade energética de acessar essa criança interior, né? Tem uma autora muito legal, é Louise Bourbon, Louise Bourbon, acho que é esse o nome, que fala das 5 máscaras e as 5 feridas, né? Porque, na verdade, todos nós temos essa criança. Em alguma medida, todos nós temos uma criança que tem algum trauma e, ao crescer, esse trauma a gente esconde ele na forma de uma máscara, né? Então, ela fala em 5 traumas e 5 máscaras para essas, né? Vai falando, enfim, do momento em que isso se desenvolve em geral, como um padrão, como tendência, mas o mais importante disso tudo é que esses traumas e essas situações que criam essas feridas que levam a gente a gerar uma máscara para que a gente não, porque os outros não vejam e nem a gente tem acesso também, né, a essa ferida, a gente acaba inibindo a nossa potência, as nossas habilidades, a nossa singularidade, a nossa arte. Então, todo adulto deveria tratar, né? Estou sendo arrogante, né? Todo adulto deveria ter clareza de que é uma criança que tem que ser vista, acolhida, amada, respeitada, e que ao fazer isso, né? Ao fazer isso, aí sim nós nos tornamos verdadeiros adultos, né? Porque o adulto que não olha para essa criança ferida, o adulto que não olha para essa criança traumatizada internamente, enfim, ele acaba reproduzindo um adulto infantilizado, um adulto, porque a criança está lá no segundo plano, né? A criança interna está lá berrando, querendo ser vista, e como ela não está acolhida, como ela não está, né, elaborada, digamos assim, ela acaba criando reações no adulto, né? Reações de explosão, reações ou mesmo de tristeza, de depressão, enfim, justamente porque ela ao não ser vista, ela acaba influenciando de maneira negativa ou de maneira não potencial, digamos, do total potencial de adulto, acaba influenciando em condições em que a gente assume, né? E aí tem a Luiz, voltando a essa mesma autora, ela vai falar, né? Tem o escapista, tem o perfeccionista, tem o tímido demais, enfim, né? São várias faces que a gente assume uma máscara a partir de um trauma na nossa infância, né? E aí esse trauma na nossa infância, ele ao gerar essa máscara, isso nos protege de mostrar as nossas feridas para as pessoas, ao mesmo tempo nos protege não, mas ela nos permite viver a vida sem estar vivenciando essa dor, esse trauma, né, constantemente. Porém, como ela só está com uma máscara, cada vez que uma situação acontece que remonta, ou que traz a âncora, ou que puxa essa situação de trauma, a gente automaticamente, a gente revive, porém, revive com esta máscara, né? E essa máscara aparentemente nos protege, né, em algum grau, mas ao mesmo tempo ela nos reprime no sentido da nossa totalidade, da nossa potência, nossa habilidade. Né? Ela nos impede, imagine, eu gosto dessa analogia, né? Imagine uma mão machucada, né? Você põe uma máscara, uma luva, ela vai te proteger justamente para não se sentir mais machucado, né? Mais ferido. Mas ao mesmo tempo vai te impedir o tato, vai te impedir outras sensações que a mão sem a luva traria, né? E aí me parece, quero acreditar, né? E talvez consiga dizer isso mais olhando para um conjunto de amigos, de amores, de pessoas na minha volta, né? Que essa geração, eu estou com 49, essa geração é a primeira geração que está reconhecendo a necessidade de olhar para essa criança interior coletivamente. Ou seja, né, todos nós, né, que estamos aí minimamente inseridos nesse processo, nessa caminhada espiritual que é para dentro, né, que é
interna para cada um de nós, é do autoconhecimento, desta sabedoria vinda da nossa ancestralidade, das nossas experiências internas e, portanto, do nosso coração também, né? A gente começa a olhar coletivamente sabendo o quão é importante olhar para essa criança. E quanto mais a gente olha para essa criança, mais leve, mais macaco, mais criativo, mais feliz, disposto para a vida a gente fica, porque aí sim nós somos um adulto verdadeiro, um adulto que abarcou a criança, né? O adulto, né? Essa crença de limitante, né? De que a gente vira adulto, quando a gente é criança a gente vai oprimindo, não pode, né? Não pode expressar as emoções, é feio chorar, é feio rir em público, né? É feio expressar. Você vai criando, né? Entre outros traumas maiores, claro, isso vai criando uma prisão e o adulto não é capaz de se expressar com a sua potência máxima. Então, quando a gente libera a criança, a gente sim se torna mais leve, mais alegre, quando a gente acolhe essa criança, e, portanto, a gente se torna também um adulto mais potente, um adulto de verdade, né? Que venceu essa infância, que entendeu, aprendeu com essa infância e incorpora na sua personalidade adulta todas as faces que a criança nos traz de alegria, de criatividade, de disposição de vida. Então, é uma maneira muito bonita, né, de olhar para a nossa vida, é uma maneira muito genuína e intensa de se auto-amar, né, de se ativando o meu Kim oculto agora, esse ano, alguém botou aqui a Patrícia Tavares, ativando o meu Kim oculto agora, esse novo, não consigo olhar, desculpa. Depois eu leio, Patrícia, tá, para não perder aqui. Mas, basicamente, né, quando a gente acessa essa, seja qual for a forma, o caminho, uma terapia convencional ou uma ferramenta vibracional, como nós vamos fazer hoje, né, uma terapia integrativa, enfim, a gente acessa essa criança, a gente acolhe essa criança, a gente ouve, escuta e recebe aquilo que a criança também nos traz, aquilo que a criança também nos permite acessar. Então, uma das técnicas dentro, né, do conjunto de técnicas dos pleiadianos, da egrégora dos pleiadianos, são as técnicas complementares pleiadianas. O mesmo canalizador é o Juan Manuel Giordano, que é quem canalizou também a Tamiana, que a gente fez a sessão ontem coletiva, né? A Tamiana também é um conjunto de ferramentas, e as técnicas complementares pleiadianas é um outro conjunto, como o nome sugere, se complementam, né, umas às outras, né? E dentro dessas técnicas complementares, nós temos a cura da criança ou a cura da criança interior. Ou porque a gente pode aplicar em crianças, ou pode aplicar em adultos, né? Claro, na criança a gente acessa a criança, ela exatamente porque ela está na fase infantil, né, da infância, e no adulto a gente acessa essa criança interna que está dentro da gente. A gente acolhe essa criança interna, mudando a sua vibração e, portanto, reverberando isso no nosso campo áurico, em quem a gente é. Tá? O que o Romanuel nos lembra, a consciência que relembra ele dessas técnicas pleiadianas, né? Tamanai é o nome da consciência pleiadiana, diz que a gente deveria ensinar as nossas crianças, deveria ensinar nós, ou quando a gente ora, quando a gente faz um rezo, que a gente olha para cima, né? E olha enfim, né? Para o cosmos, né? O primeiro movimento deveria ser olhar para dentro ao rezar, ao fazer um mantra, é olhar para dentro, ou olhar para uma árvore, ou olhar para um outro humano, né? Um outro ser vivo. Porque, na verdade, como Deus está em todas as partes, né? A gente deveria reconhecer automaticamente isso, que a nossa criança também é um Deus e deusa, né? Que nós somos deuses e deusas, e isso traria uma consciência maior de auto-amor, né? De auto-poder, de autoconsciência, enfim. Eu gosto de falar porque quando a gente faz o curso, a gente aprende, né? Tem toda uma introdução sobre como surge isso para o Manuel, não vou entrar aqui em detalhes, porque a ideia aqui é mais aplicar do que ensinar vocês. Essa é uma técnica, então, muito bonita, é uma das únicas técnicas que nós, dos pleiadianos, nos ensinam que a gente pode fazer todo dia. Inclusive, há uma sugestão de um protocolo que se faça, para ser bem potente, que se façam 21 dias seguidos, todo dia a sessão de crianças durante esses 21 dias. Eu confesso que eu nunca consegui. Alguma coisa acontece, eu fico lá no sétimo, no oitavo, nunca passei do sétimo dia. E também não entro no meu trauma e drama, é o que é possível, foi o que é, né? Cada momento há uma nova olhar sobre essas técnicas, né, na nossa vida. E aqui vai ser talvez a primeira, não, já apliquei outra vez também, mas que a gente aplica coletivamente. Claro que coletivamente não tem como aplicar os 21 dias, né? Mas, porém, mesmo assim, ela é muito, muito intensa, porque
ela está associada a uma parte lúdica, que depois eu vou mostrar dos símbolos que eu pendulei, né, que são utilizados durante a sessão, e antes é aconselhado que a gente conduza quando adulto, né, quando é numa criança a gente não há necessidade, mas há uma sugestão de quando a gente conduz nos adultos que a gente conduza uma meditação que nos conecte à nossa criança interior. Então, ela é uma ferramenta que, junto, né, a gente consegue revisitar essa nossa criança lá interna, enfim, como eu vou conduzir aqui antes de iniciar a sessão. Bom, a sessão, essa técnica, ela tem uma pequena diferença, que é quando a gente aplica em criança, a gente faz um triângulo em todo o corpo da pessoa, e quando a gente faz em adultos, como é o nosso caso aqui, a gente aplica ela fazendo um triângulo até a altura do chakra cardíaco, justamente porque esta criança interior, ela está alojada no nosso coração, no nosso chakra cardíaco, né? E do nosso amor, da nossa, né? Faz todo sentido, né? Quando eu descobri isso, né? Quando eu fiz o curso. E, portanto, pode ser aplicado, ó, às vezes o adulto se libera e aí fica mais velho e começa a ter... Eu vou ler, desculpa aqui, porque eu tento ler e saio rapidinho. Peraí. Aqui antes, a Patrícia Tavares falou, ativando o meu Kim oculto, agora nesse ano novo de macaco, que lindo, isso aí. O meu Kim oculto é a estrela, que também tem a ver com macaco, que é da alegria, né, da arte, né, da leveza. Às vezes o adulto, quem que fala aqui, macaco elétrico, eu não sei quem é a pessoa exatamente, mas fala, às vezes o adulto se libera e aí fica mais velho e começa a ter outra depressão dos filhos, outra depressão dos filhos, desculpa, eu não entendi. O adulto se libera como o Mercúrio retrógrado, porque, desculpa, macaco, eu não, desculpa, na hora de digitar tá sendo difícil ler. Mas depois da sessão, se tu quiser, a gente pode fazer uma conversa aqui rápida, se eu puder ajudar. Não garanto que eu vou poder, mas reoreção, eu não sei o que é reoreção que tu escreveu de novo aqui. Peraí, um minutinho, pessoal, um minutinho, pessoas que estão escrevendo aqui, eu não estou conseguindo acompanhar. A repressão, às vezes o adulto se libera e aí fica mais velho e começa a ter outra repressão dos filhos. Sim, isso porque, né, me parece, porque existe uma crença coletiva limitante de que adulto não é espontâneo, o adulto não expressa, né, o adulto não expressa a sua arte, o adulto não expressa a sua alegria, não brinca de magia, não, né, não, enfim, não é macaco, o adulto ele é sério, né? Essa é uma crença horrorosa, limitante, que é imposta na gente e que a gente reproduz, porque toda crença limitante a gente sustenta, né, claro, coletivamente, em alguns aspectos mais individuais, outros no coletivo. Mas o que é isso, né? Essas crianças, esses filhos, eles estão dentro dessa lógica, dessa crença limitante, né? E aí, claro, ao ver os pais expressando essa criança, né, isso cria uma tensão, porque na sua crença dos seus filhos, né, um adulto, os seus pais, né, não podem ser crianças, né? E eu via isso também quando minha mãe, enfim, né, ficou idosa, né, que se dizia assim, ai, enfim, os idosos ficam crianças, como se fosse uma coisa ruim, assim, na verdade, né? Como se fosse um negativo, né? Porque, na verdade, durante a fase toda adulta, conseguiu não ser criança. E agora, quando é mais idoso, enfim, tem mais idade, expressa a criança. Olha que coisa horrível. Fica teimoso, fica chato, fica... Porque é uma crença limitante, né? De que o adulto não pode expressar isso. E é claro, durante toda a fase adulta, isso é reprimido quando chega na fase, né? Onde a pessoa já tem sabedoria, já aprendeu, já está cansada de ficar enganando a si mesma e aos outros, expressa com muito mais, me parece, facilidade essa criança interior. Mas, de fato, existe esse entendimento, me parece também, né, dessa repressão dos filhos, ou desse olhar negativo dos filhos quando veem seus pais mais brincalhões, mais expressando a sua criança, a sua arte. Mas a gente está aqui para desconstruir isso, né? Então, não sei se eu te contribuí, né, aqui, mas me parece que sim, pode acontecer. Eu não tenho filhos, né? Tenho pai e mãe, mas não tenho filhos, né? E eu já comprei essa crença também, né? E muito pelo contrário, hoje eu incentivo o contrário, né? De ser alegre, de ser o que tu quer fazer, o que tu gosta, quer viajar, o que te deixa feliz, né? Nessa fase com meus pais, né? Mas enfim, isso é um trabalho de cada um, é interno. Quem perguntou ali, o macaco lunar é contigo e com a tua família. Claro, com o apoio das ferramentas da nossa guiança, né? Mas é um trabalho interno de cada um desconstruir isso nas suas relações, nas suas
módulos familiares, enfim, onde você estiver inserido, né? Aqui mais alguém botou, eu sou bem macaco e essa é uma dificuldade com meus filhos. Assim, interessante, porque quando eram crianças pediam que eu sempre fosse um adulto novo. Exato. Mas por que que os seus filhos, né, estão hoje nessa situação? Porque na medida em que a criança vai crescendo, ela vai sendo encaixotada por essas crenças limitantes. Eu imagino que seus filhos são adolescentes ou adultos já, né? E por isso acontece. Porque quando o filho é criança, ele adora pai e mãe brincalhão criança também, né? Que expressa a criança. Tudo que a criança quer é que os pais adultos também expressem suas crianças. Mas na medida em que eles, porque eles veem, né? Ali, né? Coletivamente, essa noção de que adulto é sério, adulto não expressa sua arte, adulto, né, não mostra suas emoções, isso vai também, né, obviamente, moldando a expectativa e a crença limitante dos filhos, né, que vão depois expressar isso nos pais, sentindo algum constrangimento, tensão, porque os pais são mais leves, brincalhões, né? Me parece isso como uma contribuição, talvez, aí, para você que fez essa pergunta, tá certo? Bom, então, seguindo aqui na sessão, a gente vai, então, a sessão, ela dura, ela, são três cristais que a gente ativa, podendo ser 6 símbolos, o que significa dizer que pode ter 2 voltas. Como eu já pendulei, e eu já imaginava também, porque nós estamos em algum número considerável de pessoas, imagino aqui, em geral acontece isso nas sessões coletivas, há 2 voltas dos cristais. Qual é o tempo dessa volta? Tá? Não tem como prever. Eu nunca passei mais de 10 minutos cada volta. Acho que o máximo, na verdade, tem uma vez que foi 12 minutos cada volta. Então, significa dizer que, pelo menos durante 20 minutos, a gente vai ficar quietinho, deitados, sentados ou sentadas, recebendo. Essa é, de novo, mais um conselho importante, repetindo, de autorresponsabilização. É importante estar deitado ou sentado. Não é recomendado nenhuma técnica dessas vibracionais que esteja dirigindo, enfim, que esteja manipulando uma máquina. Esse é o momento, e especialmente que a gente vai acessar a nossa criança, é o momento de muita presença neste momento dessa sessão, né? Então, o aconselhamento é deitado, se não puder, sentado também é possível, também é tranquilo, mas fique ali de olhinho fechado, né? Recebendo essa linda sessão da cura da criança interior, dessa técnica complementar pleiadiana. Antes de iniciar a sessão, eu já pendulei. Eu vou mostrar também quais são os símbolos, porque uma das maneiras de iniciar a jornada é mostrar esses símbolos, porque eles são coloridinhos, bonitinhos e é lúdico, para que cada um de vocês olhem esse símbolo e veja, sinta o que ele... Se a gente tivesse numa sessão ao vivo, ou de menos gente, eu ia pedir para que cada um dissesse o que significa para ti, o que significa para cada um de vocês os símbolos que saíram, tá? Justamente porque isso já nos coloca na energia da criança, olhando o colorido, imaginando o que pode ser, o que significa. São figuras bem complexas e coloridas, bem bonitas também. E antes, então, né? E daí, depois de mostrar as figuras, já pendulei, foram 4 figuras que caíram, 4 símbolos, portanto, né? São 2 voltas, que são só 3 triângulos. Então, eu repito alguns símbolos na segunda volta. E depois de mostrar, eu vou pedir, então, para o Chauã colocar uma música e eu vou conduzir vocês numa meditação rápida, que é uma meditação que nos leva à conexão com a criança interior. E aí, permanecendo nesse estado, né, de conexão com a criança, deitadas ou sentadas, ou deitados ou sentados, eu vou começar, então, a ativar os cristais. Como qualquer técnica pleiadiana, a gente ativa os cristais, dependendo de qual forma tem gente que ativa com a palma da mão, enfim, interessa. O importante é eu vou ativar os cristais numa geometria sagrada, que é um triângulo, e a partir dessa geometria, então, o vórtice é montado e eu vou com um pêndulo, né, buscando por quanto tempo eles ainda estão ativados. Na medida em que os 3 desativam, eu substituo um dos símbolos e ativo novamente, então, por mais 10 minutos em geral, no máximo. Então, a sessão vai durar total 20 minutos, mais ou menos 20 minutos, mais a meditação, e a gente vai sobrar um tempinho ao final para se alguém quiser compartilhar alguma coisa, enfim, quiser trazer alguma experiência, alguma vivência, a gente vai estar por aqui, tá certo? Então, pessoal, eu vou pedir... Ô, Chama, tu consegue colocar a música, compartilhar o áudio para mim? Você diz a música que você me mandou? Isso, a música, a Sim. música. Pode ser agora já? Pode. Eu vou começar agora, eu vou iniciar a meditação. Enquanto ele ativa ali, pessoal, eu vou pedir que vocês, então,
Esqueci de pedir perdão, né? Um minutinho, quem precisar buscar sempre uma água, né? Lembra que eu falei nas outras sessões, né? Uma água, uma garrafa d'água, um copo d'água, para depois da sessão a gente bebe, porque essa água ela é fluidificada e também porque as nossas moléculas e células, como elas acessam uma outra frequência, elas passam a vibrar numa outra frequência, e isso requer a hidratação, né, do nosso corpo, das células, para que não haja nenhum desconforto, enfim, ou nenhuma outra condição desconfortável, certo? Então, acho que tu dá uns 30 segundos, todo mundo consegue pegar uma água, quem não pegou? Duda, enquanto isso, vamos testar aqui o som? Uhum. Perfeito, show, perfeito. Eu ouço. Vocês ouvem? Vocês conseguem ouvir o som e minha voz perfeitamente? Sim. Perfeito. Muito obrigado. Começar a iniciar. Vou começar a iniciar, é boa. Eu vou iniciar lentamente. Acho que todo mundo que não tinha o copo d'água, imagino que já tenha. Oi, Patrícia. Patrícia está me chamando. Patrícia Tavares chamou Edu, né? E foi pedido para ativar no cristal. Perfeito, perfeito. Essa é uma. Olha só que legal, hein, Patrícia? Tá bem conectada, hein? Uma das sugestões e orientações que se faz, quem tiver, bem lembrado, Patrícia, quem tiver um cristal de quartzo, tá? A gente usa muito para ativar as ferramentas pleiadianas, os cristal de quartzo transparente, tá? Como eu não sabia se todo mundo ia ter isso, né? Eu acabei não sugerindo isso como uma possibilidade, mas quem puder, quem tiver, pode acessar, pode ativar um cristal, deixe esse cristal nos pés ou na cabeça, o que vocês sentirem melhor, tá? E ativem, né? Todo mundo sabe ativar um cristal, imagino, mas, né, uma maneira mais simples é um estalo em cima e o comando ative-se. Só isso. Pode ser também ative-se com o palmo chakra, né? Fazendo uma ativação, né? Ou pode ser tocando levemente aqui a ponta e dizendo ative-se. Então, quem tiver um cristal, tá? Pode ativar, isso potencializa qualquer técnica pleiadiana, né? Bem lembrado, Patrícia, muito obrigado aí. Foi alguém alguma entidade aí, provavelmente, que te suou no ouvido, né? Ou alguém da minha equipe, já que eu tô aqui mais cuidando da estrutura, não me dei conta disso, tá bom? Então, pessoal, primeiro, os símbolos que saíram foram esses, ó. Esse aqui é o primeiro símbolo, Lanã. Tá? Eu gostaria que vocês olhassem, não é para memorizar, é só para sentir o que ele traz de sensação para vocês. Tá? Depois, ao final, eu comento o que são esses símbolos, para não induzir ninguém, para ser bem natural, intuitivo, para que cada um se conecte. Esse é o primeiro símbolo aqui, tá? É o símbolo 100. O segundo símbolo é o Simeô, é esse aqui. Dá para ver, né? Tá? Este é o Duda, Simeô. Oi. eu me conecto mais porque tem uma imagem e tem um símbolo. Você está falando mais do símbolo ou da imagem? Isso, desculpa, é mais a imagem. É a imagem, porque o símbolo é o desenho que eu faço no ar. Isso aqui é o desenho que eu vou fazer no cristal. O que importa aqui para vocês conectarem é essa imagem. Perfeito, perfeito, Shawan. Arro. Tá? Que sentimento essa imagem traz? O terceiro símbolo que saiu é o Zet. Esse aqui. Eu amo esses símbolos, eles são todos coloridos e para mim tem sempre uma conexão com Gaia. E o quinto símbolo que saiu foi esse aqui, o Cisê. Depois, ao final da sessão, eu gosto de dizer o que eles significam para mim. Cada vez que eu aplico a sessão também, me vem uma sensação diferente. E também eu falo o que é o sentido dele, no sentido qual é o objetivo, o que ele traz, né? Qual é a consequência dele quando ele sai numa sessão, tá certo? Então, esses são os 4 símbolos que saíram. Duda, Oi? pode repetir sobre em que momento ativar os cristais novamente? Em que momento e como? Sim, o cristal, a gente... primeiro, como que a gente ativa, né? Deixa eu pegar de novo aqui o meu.
uma maneira de ativar é dar um tapinha, uma leve encostada nele e dar o comando, ative-se, ative-se. Né? Pode ser uma ou duas ou três vezes que sentir, mas uma já basta, ative-se. Bate na ponta, né? Tem que ser os cristais que tem ponta, né? Para fazer sentido, né? Porque eles criam um campo, né? Esse aí, perfeito, perfeito, Gustavo, tá? A outra maneira, eu gosto muito, é uma onda eletromagnética, que é um estalo, ative-se, em cima da ponta, ative-se. E tem gente que ativa com os palmo-chakras da mão. Quando a gente faz assim, a gente está emitindo uma energia do chakra, né? Que também vai ser ativado o cristal se eu der o comando, ative-se, ative-se, tá? Então, isso vai ser feito agora, logo antes de eu começar a meditação, tá? Eu vou pedir, então, que logo em seguida que a gente se deite, ou enfim, que a gente, né, fique sentado, a gente, antes disso, inicie. Agora é um bom momento, inclusive, né, para que cada um que tiver um cristal ative, né? Um estalo, um palma chakra, ou então tocando, né? Dando um toquezinho na ponta do cristal. Lembrando que a orientação é sempre um cristal de quartzo transparente e um sextavado, né? Que tem essa ponta, né? Um cristal de ponta, tá? Uma vez que a gente ativa, a gente não mexe mais nesse cristal, ele fica ali, tá? É importante que ele fique ali, ou na cabeça, ou no pé, como vocês sentirem, como ficar mais fácil também na logística para vocês, tá certo? Agora eu vou pedir, então, que a gente feche os olhos, eu vou conduzir, então, essa sessão. Shauan, tu pode abrir o som de novo para compartilhar o áudio do YouTube? Perfeito. Vou pedir, então, tem sentido de botar a mão no chakra cardíaco, sempre é uma maneira de se conectar com a nossa espiritualidade, se conectar com a criança, é um portal multidimensional e, sobretudo, hoje é um portal importante porque vai nos conectar com a criança interior, certo? Então, vou pedir que a gente faça três ciclos de respiração profunda, inspirando lentamente pelo nariz e exalando lentamente pela boca. Mais uma vez, inspirando pelo nariz e exalando pela boca. Último ciclo, inspirando pelo nariz e exalando pela boca. Agora eu vou pedir que vocês respirem fluidamente, no ritmo, na velocidade que seu corpo requerer, de preferência pelo nariz. Agora imaginem vocês onde estão, cada vez estão ficando menores. Seu corpo vai lentamente encolhendo. Vai encolhendo os braços, encolhendo as pernas, pés, os dedinhos. Devagarinho o corpo vai ficando cada vez menor. E ao encolher, quando vocês percebem, vocês estão do tamanho do coração de vocês. E ao olhar o coração, vocês percebem que dele abre-se uma porta. Uma linda porta. Porta branca, dourada, vermelha. A cor que ela tiver. É uma porta que leva ao espaço sagrado de cada um de nós. Perceba essa porta se abrindo. Como se te convidasse para entrar. Ela pode abrir lentamente, pode abrir rapidamente, mas ela se abre. E ao entrar, ao abrir, ela te convida para entrar para dentro do coração de vocês. E ao entrar no coração, vocês percebem que vocês estão numa linda floresta, com árvores verdejantes, bromélias, orquídeas, cipós coloridos, arbustos cheios de frutos. Entre a vegetação, vocês enxergam uma infinidade de aves canoras cantando alegremente um dia quente, ensolarado, verde, luxurioso. E aí, ao entrar na floresta, vocês percebem uma trilha
E essa trilha é como se convidasse vocês a caminhar pela floresta. Vá andando, percebendo como essa floresta é segura, calorosa, amorosa. Por vezes ela pode trazer recordações do tempo de infância, que se passeava na floresta, passeava fazendo trilhas para chegar à praia, ou na casa do interior. E vá caminhando tranquilamente por essa trilha. Ao final dessa trilha, vocês percebem no centro da floresta há uma clareira. Dessa clareira há uma casa. Essa casa é uma casa harmônica com essa floresta. Ela pode ser mais rústica, mais elaborada. Não importa. Vocês percebem que é uma casa que essa casa é tão incrivelmente bonita, amorosa, que ela convida vocês a entrar. Vocês devagarinho vão entrar. Ao entrar, vocês percebem que no centro da sala, na frente de uma lareira, há uma criança. A criança pode ser de qualquer idade. Ao perceber a sua presença, essa criança transborda em alegria, como se estivesse esperando há muito tempo para esse momento. Essa criança, ao perceber vocês transbordando de alegria, ela corre e segura a sua mão. E você sentindo uma imensa amorosidade, aconchego, felicidade. Vocês pegam essa criança no colo e dão um abraço caloroso nessa criança. E vocês percebem a felicidade dessa criança e manifestam, ou em pensamento, ou se quiserem em voz alta: está tudo bem agora. Tudo ficará bem. Eu vejo você. Eu me vejo em você. Perceba a felicidade dessa criança ao ser reconhecida, ao ser acariciada, ao ser acolhida por você. E convide-a para essa jornada da cura da criança interior. Convide-a para estar junto de você durante a sessão. Agora, coloque novamente no chão essa criança. Dê uma última olhada e diga: estarei sempre te ouvindo. Você sou eu. Eu te amo. E aos pouquinhos vá se despedindo desta criança, sabendo que ela estará junto de você durante a sessão. Sempre que essa criança se manifestar, você já acordou, já saberá que estará sempre ao seu lado. E vá aos pouquinhos saindo da casa. Se despeça mais uma vez de longe dessa criança. E siga na trilha em direção à saída da floresta.
Ao sair da floresta, você encontra novamente a porta do coração. Saia do coração e aos pouquinhos perceba que essa alegria, essa nova energia, esse encontro vai aos pouquinhos inflando novamente seu corpo. Toda essa energia da criança, com a sua criatividade, com a sua alegria, com a sua disposição, com a sua leveza, com a sua grandiosidade, com a sua arte, com a sua magia. E aos pouquinhos o corpo novamente vai inflando até se recompor a essa realidade. Agora, eu peço que permaneçam nesse estado de presença do agora, ainda de olho fechado. Nós vamos dar início à sessão da cura da criança interior. Uma ótima sessão para nós. Lá não, lá não. Sem. Disse. Simeô, Simeô, Simeô. Disse. Zet. Zet. Zet.
chips, lá, chips. Sim, sim, sim. Chips. Simeo, simeo, simeo. Chips. Dizer, dizer, dizer.
Oi, pessoal. Vamos voltando devagarinho, percebendo as extremidades do corpo, os dedos dos pés e das mãos, mexendo suavemente os dedinhos dos pés e das mãos, percebendo os sons do ambiente, percebendo os contornos do corpo mais uma vez, levemente mexendo os braços, as pernas. E siga o que seu corpo pedir de movimento, mas sempre muito lentamente, para aos pouquinhos voltar. Quando puderem se sentirem novamente conectados com esse agora, abrindo os olhos e aos pouquinhos percebendo novamente esse novo estado, mais conectado com a nossa criança interior. Não se esqueçam de beber água logo em seguida da sessão. Eu vou aqui dar o meu relato. Eu gosto sempre depois de falar um pouquinho o que para mim, né? Participa, que é um coro também, o que significa. Esse aqui, que é o 100, que é o primeiro que saiu, ele foi, as 2 voltas foi na cabeça, né? Então, na altura do chakra coronário, a gente colocou ele, tá? Ele, para mim, esse símbolo, ele, aqui, ó, ele para mim significa o Gasparzinho, fantasminha camarada, dentro da sua toca no tronco de uma árvore. E ele é um símbolo que ele é para acompanhar os sonhos. Então, ele é um símbolo que nos leva a nossa jornada em nossos sonhos. E ele induz ao descanso de forma natural. Então, como ele saiu 2 vezes, imagino aí que tem, assim como eu, né, estou no final de semestre, né, corrigindo prova, trabalho de aluno, né, ele é um importante sonífero, digamos assim, para a gente descansar naturalmente, acessar o nosso sono e os nossos sonhos, tá? Esse aqui. Esse aqui, então, foi colocado 2 vezes na altura do chakra coronário aqui na cabeça. Do lado direito, caiu esse símil. Para mim, esse aqui é a guardiã de Gaia, que segura e sustenta toda a energia da Terra e compartilha com o cosmos, com todos os astros aqui em volta. Esse aqui é o símil. Ele é um símbolo que ele ajuda a ancorar a concentração, a ter foco, né? E ele é um símbolo que é muito, muito legal. Esse é um símbolo, ele tem aqui atrás, tem as instruções, também na apostila, né? Ele é... Aqui diz que ele deve ser usado por pouco tempo, né? Segundo o Tamanai, o ajuste dele é muito rápido à nossa frequência. E não sei se vocês estavam acompanhando aqui, né? O pêndulo, quando ele circula no sentido anti-horário para mim, ele diz que já está desativado o cristal, né? E nas 2 voltas, ele foi colocado 2 vezes do lado direito. Ele foi pendulado para que, né, estivesse do lado direito mesmo, foi a instrução. E as 2 vezes, nas 2 voltas, e foi o primeiro cristal que realmente ele desativou, né? Eu falo isso porque, claro, a gente, só das crianças, da técnica das crianças, são 12 símbolos. Dos símbolos complementares, são 26. Da Tamiana, são mais de 30 símbolos. Então, claro, a gente não tem como saber, né? Então, eu sempre gosto de ler depois, no final, para ver, né, essas sincronicidades, né? Na primeira volta, no lado esquerdo, saiu o Zet. O Zet, ele trabalha com uma frequência de luz maior para todos os ambientes. Então, ele é para pessoas e para os ambientes para trazer harmonia e tranquilidade, né? Ele é um... Eu não sei o que parece para mim, desculpa, né? E para mim, esse aqui é a Terra dentro do feixe de fótons de Alcione. É a Terra, nós recebendo novamente, entrando na zona de luz do feixe fotônico de Alcione, né, ali. Ele traz, então, essa ideia de tranquilidade, paz e harmonia para os ambientes e para as pessoas, tá? E na segunda volta, o Zet, foi substituído pelo Cizê, né? O Cizê, esse aqui, ó, né? O Cizê, para mim, é a nave, a nossa espaçonave que viaja pelo cosmos, ali turbinada, ali, é um cara, para mim, eu achava antes que era um caracol, cada vez eu acho mais que é uma nave, né? Ali dentro tem uma pessoa, somos nós na nave Terra, Gaia, viajando pelo cosmos, protegidos pela Mãe Gaia. E ele é um símbolo que ele acalma a alma. É um símbolo bem forte para trazer calma interior.
Ele limpa as energias, deixando as almas mais elevadas. E esse foi o último, olha que lindo, ele foi o último símbolo a ser pendulado e ativado. Ou seja, o encerramento da sessão nos leva a um estado mais elevado de nossa alma, com mais calma, tranquilidade e com foco. Basicamente, esse foi a síntese da sessão. Claro, tudo conectado com a nossa criança, né? Então, foi muito bonito. Eu adoro fazer a cura da criança interior. É uma ferramenta leve. Inclusive, repito, é uma das únicas, é a única, na verdade, que eu conheço das ferramentas dos pleiadianos que pode ser aplicado todo dia, né? Como uma técnica de protocolo, enfim, todo dia. Inclusive, o Romanel, ele sugere que a gente ensine as crianças a fazerem isso. Porque como é lúdico e é muito simples, é um triângulozinho de cristal que a gente coloca na prancha, né? Que é bem simples, né? Põe na altura do coração e aqui na cabeça. E é claro, a criança ela pode aplicar nela mesma, ela pode aplicar também em outros amiguinhos. Então, aí são os futuros magos e magas do mundo aí, né? Despertando aí. Quem tem filho, quem tem filha, procure alguém para fazer essa, né? Para ensinar. Tem vários facilitadores que fazem essa técnica complementar freudiana. Ela é muito poderosa. Vou dar um relato meu. E eu sou adulto, né? A minha criança querendo ser curada. Mas a minha relação, eu sempre tive enfim, né? Tive uma certa distância de crianças, né? Uma certa dificuldade, né? Por isso eu fui dar aula para adultos, né? Porque quando eu fui dar aula no ensino médio foi um caos, foi difícil. Mas enfim. E aí, uma amiga minha, uma amigona, ela tem 2 filhos adotivos, na época da pandemia, os filhos, claro, né? Com bastante dificuldade. E aí ela disse, Duda, olha, você nem sabe, eu tô levando o Patrick no psiquiatra, ele vai começar a tomar remédio. A criança tinha 8 anos, né? Eu disse, mas por quê? Ah, ele não quer se concentrar, tá birrento, não dorme, tá com insônia. Aí um amigo meu psiquiatra foi lá e vai dar 2 remédios, nem lembro que remédio foi. Eu disse assim, olha, Carla, amada, com todo o amor que eu tenho por ti, e eu sei que às vezes é o caminho, realmente, né? Pelo menos emergencialmente, eu diria, né? Mas já que tu vai, antes de encher ele de remédio, vamos fazer um teste. Vamos fazer umas sessões de cura da criança interior para ele. Não vai precisar tomar remédio, é à distância, vai ser muito mais tranquilo do que ele fazer uma consulta no psiquiatra, né? Se der errado, a gente, claro, né? Tá tudo certo, porque realmente eu reconheço essa ferramenta da psiquiatria, claro, né? Sobre a ciência. Mas na terceira sessão, aí ela disse que ele dormiu, na terceira noite ele dormiu, foi a primeira, depois de muito tempo que ele dormia, na hora que tive que dormir, que era às 9, depois da janta, enfim. Acordou no outro dia, deu um abraço e um beijo na mãe dele, a criança deu, agradecendo que ela amava ela, e a partir dali ele queria saber quais eram os temas que estavam atrasados da escola que ele tinha que fazer. E aí ele passou a mudar a rotina dele em casa. E aí, claro, como né, é uma ferramenta que né, a gente tem um compromisso de todos os dias, a gente não fez os 21 dias, lá no 7º dia ela entendeu que ele já estava ancorado, e ele realmente estava tudo certo. E aí eu ensinei para ele também, porque a gente ensina, a criança não precisa fazer o curso, aqui eu não vou ter mas tem uns cristalzinhos de quartzo que são desse tamanho, vocês já viram? Umas pontas de quartzo que são bem pequenininhas, de 1 centímetro, é menorzinha que essa, é 1 centímetro, ali a alma tá mostrando, né? É bem pequenininho, é um bem pequenininho de 1 centímetro que a gente recomenda para as crianças, para elas começarem a usar esses cristais, né? Então eu dei para ele um cristal também pequenininho, então ele deve estar aplicando, enfim, né? Eu tenho contato assim, né, com essa minha amiga, mas não tenho contato tão frequente, mas só gostaria de manifestar isso quão poderoso e potente especialmente para as crianças que não têm essa crença limitante, é muito mais rápido o resultado, né, do que para nós. Então, fica a dica aí, quem tem filhos e filhas, aí é uma bela ferramenta aí para tirar a criança da angústia ou da birra ou de alguma situação aí difícil de lidar com os pais, né? Esse são 12 símbolos, né? Tem símbolo que é de conexão da criança com os pais ou da gente com os nossos ancestrais, enfim, né? Então, são vários símbolos para várias situações. É uma técnica, não é da Tamiana, Patrícia. Ela é complementar, foi o Juan Manuel Giordano que também canalizou essas técnicas, tá? Porém, ela não é da Tamiana. A Tamiana, ela tem o Saluti Nahi, o Maat, o Pujan, o Ramá Ambientes e o Ramá Autoaplicação, uma longa conversa sobre essa autoaplicação, a calma interior e a iluminação. São 6 técnicas dentro da Tamiana. A Tamiana foi em 2011, se não me engano, que ele canalizou. Em 2014, ele canalizou mais um conjunto de outras técnicas que ele chamou justamente complementares. Por quê? Porque, por exemplo, eu não fiz aqui,
Mas é recomendado quando é uma sessão individual ou mais simples de fazer, a gente, depois dessa técnica, a gente faz uma técnica de Tamiana, para justamente a pessoa, né, se conectou com a criança, né, acessou uma nova frequência e agora ela vai ser harmonizada nos seus chakras nessa nova frequência, né? Por exemplo, essa seria ela é um complemento, assim como os símbolos que a gente usa aqui, se pode usar como complementos lá na Tamiana e os da Tamiana pode usar como complemento aqui, mas são técnicas diferentes. Como é que a gente faz? Intuitivamente ou através do pêndulo, né? Qual é a técnica melhor a usar, tá? Então, é claro, aqui eu não pendulei a técnica, porque como a ideia era a cura da criança interior, eu usei ela, né? Mas ontem quem acompanhou, eu pendulei e deu uma AT, que é uma técnica avançada de transferência, enfim. Então, essa não é a Tamiana, tá? A Tamiana isso tem um conjunto de 6 técnicas, e essas técnicas complementares pleiadianas são assim, ó, cura grupal com cetáceos, Lanagitari, que é uma técnica de enfrentamento das nossas sombras, de enfrentamento não, de acolhimento das nossas sombras, né? Tem a trilogia do Arcanjo Miguel, tem os símbolos complementares pleiadianos, tem origens, que nos remete às nossas memórias ancestrais, tem o Ramá Japamala, que é uma de conexão com a divindade, e eu esqueci uma. São 7 técnicas complementares que se complementam à Tamiana, tá? Então não é a Tamiana, respondendo ali a Patrícia. Eu vi que tem mais gente aqui que colocou, deixa eu ver, é uma técnica tamiana, respondi aqui, ó. A alma, quarto, o quarto um mago com um manto e o coração à mostra. Não entendi, alma, pode me explicar? O quarto de um. Pode abrir, acho que tá aí né? É tu, né, alma? Pode abrir se tu quiser É que eu coloquei para ti o que eu vi em cada um na hora que tu mostrou. Perfeito. Então, o primeiro eu vi um pintinho dentro de uma coisinha guardada. O segundo eu vi alguém que saía de uma gruta, esse era o pintinho. O segundo era alguém que saía de uma gruta, um ser saindo de uma gruta. Esse aqui, ó, né? O segundo foi esse, né, que eu mostrei. Eu vi essa gruta que uma pessoa abria e saía de dentro de uma pedra. E o terceiro eu vi... não, esse que era o mago com o coração, desculpa. Primeiro eu vi uma terra triste. Quando eu olhei a primeira vez, eu vi uma terra triste nessa parte azul. Depois o mago com o coração. E o quarto, depois que então eu vi essa nave dentro de uma espiral. Eu chamava de caracol atômico. Legal, gostei. Foi legal. muito lindo. É legal. Foi muito lindo. Tu deixa o teu contato, porque eu não te vi antes, só estou te vendo hoje. Claro. Eu amei isso e quero fazer contato depois. Perfeito, Alma, perfeito. Tá, gratidão, foi muito lindo. Gratidão, minha querida. Eu não sei como eu faço para deixar o contato, mas enfim, acho que tu conhece o Chauã, conhece alguém da organização? Oi, eu conheço o André, eu estou num grupo onde o DJ está e eu conheço o André. Perfeito. Da Lei do Tempo. Qual é o grupo do DJ? Eu tenho vários com ele também. No Telegram tem vários, tem tantos grupos que eu nem sei. Eu prefiro que tu me mande através do Sincronário da Paz ou do meu próprio e-mail. Tá. Que o Instituto tem, ou tu passa para o DJ e ele manda para nós num grupo. Perfeito. Vou falar com o Jonathan. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado, tá bom? Obrigado. Gratidão, Milacash. Gratidão, Milacash. Aqui. Quero aprender essa técnica, eu já faço Tamiana, exato, são técnicas complementares incríveis, tá? A gente conversa também depois, eu não sei se tem meu contato, Daniele, mas acho que a gente depois ajusta o contato de alguma forma, posso talvez deixar aqui também, ó, quero contato, obrigada, quero aprender as técnicas. Aqui, alguém botou gratidão, quem botou aqui ali o arroba Eduardo Dias Fornec é meu Instagram. Me acham por ali, é bem fácil. Perdão, eu não me dou conta que eu sou ainda da tecnosfera, ainda sou aprendendo ali com o Instagram e tudo, tá? Mas é só me chama no Instagram. Me chama no Instagram ali, ou eu vou fazer o seguinte, me perdoa. Também sou ruim com o Instagram, mas eu vou te achar. Tá, me acha, tá? E aí a gente segue conversando por ali. Tem mais mensagem aqui, amei essa prática. O primeiro cristal que peguei caiu no chão e lascou. Outro para ativar, jogo fora. Então, pergunta para o pêndulo. Eu tenho vários cristais, deixa eu te mostrar aqui quem é que perguntou, a Patrícia, né? Tá vendo aqui esse cristal aqui, ó?
Ele tá com a pontinha rachada, né? E aí, como eles são cristais geradores, que tem que é ponta de cristal que a gente chama, né, para formar o campo eletromagnético, né? Dependendo de como quebra, não dá para usar mais. Então, como é que a gente faz? Pendula. Lembra que tudo tem consciência. Os cristais, né? Os cristais, eles são conscientes. Já aconteceu, por exemplo, de um pêndulo meu. Eu usei um mês, novinho, e aí eu chamava para ele, eu converso, pêndulo, podemos trabalhar? Antes eu chamava pêndulo, agora os pêndulos, meus pêndulos têm nome, né? Esse aqui, por exemplo, é o Alcindo. Lindo Alcindo. Que, ó, tá quebradinho na ponta também. O outro que eu tinha não quebrou e para mim é para tem, né, tocar livrocinho, não, e o talvez. E eu perguntava, podemos trabalhar? Ele dizia não. Podemos trabalhar? Não. Podemos. Poxa, velho, o que que aconteceu? Como não quer trabalhar comigo? Tão legal, tô cuidado, né? E aí a minha irmã, que é uma das minhas guias, né, disse assim, pergunta se ele não quer se aposentar. Se ele não quer parar. Perguntei, você quer parar? Sim. Pergunta onde ele quer se ficar. E aí ele escolheu ficar numa floresta aqui na beira da praia. Aí, porque ela diz assim, eles gostam de voltar para a terra, né? Como eles vêm da rocha, eles gostam de ser aposentados na terra, junto com as plantas, né? Ficar no solo. Então, assim, do nada ele escolheu, lindo, tá lá, amei ele, foi um grande mestre para mim, né? E então não tem assim, quando quebra ou um pêndulo ou uma pontinha, a gente pergunta se pode ser utilizado ainda, tá, Patrícia? Eu não colocaria ele, mesmo depois, se ele não quisesse, se ele não pudesse ser utilizado, descobre aonde ele quer ser depositado, onde ele quer passar o resto da vida, ou num vaso de plantas, ou no jardim, ou numa praia, aonde, ou numa cachoeira, enfim, né? Porque eles têm consciência, né? Segundo alguns canalizadores, os cristais, eles são os nossos fractais, né, de alma. Quando a gente vai se fragmentando em fractais, vão sobrando lascas das nossas almas. Olha que legal isso. Esse é um ponto de vista que eu vi que eu gostei muito, né? E aí os cristais, eles são consciências também desses nossos fractais, dessas nossas desdobramentos dos fractais. Por isso que eles vêm a nós, porque eles são parte da gente querendo trabalhar com a gente. Então, por isso o respeito também de depois, né, de quando for de não usar, aposentar, também deixar eles no lugar que eles queiram. Tá? Acho que o Só Luiz mais levantou a uma mão. perguntinha. Claro. Tu tá em que parte do Brasil? Tu tá no Brasil? Em que lugar? Eu estou no sul do Rio Grande do Sul, perto do Uruguai, quase no Uruguai. Eu sou de Quaraí, tu tá aí perto? Estou no sul, do lado de Pelotas. Ah, que lindo, tá bom. Viu? Vamos conversar, estamos mais perto que imagina. Eu acho que o Luiz Gustavo levantou a mão, né? Pode falar, Luiz. Isso. Bem, gostei da, da condução e em relação à sua apresentação anterior, quando você falou do Juan Manuel, eu achei, puxa, já fiquei muito interessado. Fui na internet, achei o site juanmanuelgiordano.com. Isso. Vi a agenda que ele vai ter de retiros. Isso, aqui no Brasil ele tem. Pois é, então, fez no Rio de Janeiro, tá, e vai fazer o último no Brasil esse ano, eu acho, de acordo com a agenda, em Porto de Galinhas. Então, quero dizer que, através de você, eu já vou fazer o que legal. encontro lá do Retiro, né? E achei incrível uma outra apresentação que ele... uma entrevista no site chamado, se você permitir, eu coloco aqui no chat, né? Uma entrevista com a Ana Martins, o site, e ele fala o seguinte, eu me conectei muito com isso, puxa, usar o meu corpo para que os pleiadianos possam fazer o trabalho não é meu, tá? Eu achei, então, muito legal, né? E claro que isso tudo através dessa energia que você estava aportando para trazer essa discussão aqui, né? Ela, às vezes, parece um pouco afastada do sincronário, mas o próprio modelo do festival é isso, essa pluralidade, né? Então é isso. Obrigado. Perfeito, Gustavo. Eu falei ontem, eu acho que hoje eu não falei ontem, que foi a técnica bem da Damiana mesmo, né? Do centro mais, do núcleo mais central da Damiana, que é o Maat. O Romanuel, ele nos diz isso, que os pleiadianos dizem que nós somos, na fisicalidade, os operadores de cristais. A gente não é só isso, é uma maneira, os pleiadianos são divertidos, palhaços, né? Então, vocês têm que, o objetivo de vocês é operar os cristais, quem trabalha no campo somos nós, mas é claro que
quem ancora também tem que estar com a energia equilibrada, harmoniosa, né? E o Juan Manuel, ele tem retiros pelo Brasil incríveis, eu ainda não consegui fazer um deles, porque lota super rápido, e eu acabo me atrapalhando com que eu dou aula, né? Então não é qualquer momento que eu posso sair daqui para ir fazer um retiro. Mas minha irmã já fez 2 vezes, e eu tenho alguns amigos que já fizeram, e todos falam incrivelmente sobre esse retiro, né? De uma conexão direta entre pleiadianos, né? E as pessoas que estão lá. Então, eu gosto muito quando eu fiz uma... Nós temos tempinho ainda, né, o Shauan? Quando eu fiz a classe, enfim, ontem eu falei todas as consciências que foram caindo, né, aparecendo para mim, enfim. Mas o mais importante disso tudo que eles falam é a nossa conexão com o nosso portal, no nosso cardíaco, né? Com o nosso chakra do coração, do cardíaco, e da respiração consciente por esse chakra, né? Não são só os pleidianos, né? Não é todas as sabedorias dos povos tradicionais também falam isso, né? Enfim, a lei do tempo também traz ali nas meditações, né? Esses portais dos chakras, né? Então, eu fiquei muito feliz de ser convidado para oferecer essas vivências aqui, porque eu também, né, eu sou facilitador da lei do tempo, mas eu trabalho muito com os pleiadianos, né, e com radiação atlântica, com sirianos eu estou com as mesas quânticas, estou também com uma outra técnica mais parada, mas, né, eu gosto muito da lei do tempo, porque, como eu falei já algumas vezes, ela trouxe um amálgama, ela trouxe um cimento espiritual dessas egrégoras para mim, né, porque os maias galácticos, o que são? São várias egrégoras ali, né? Quando a gente fala dos maias galácticos, né, da lei do tempo, né, não é só siriano, só arcturiano, só Andrômeda, enfim, é uma função, né, de guardião do tempo, né, nessa Via Láctea, pelo menos, que, né, até onde eu sei, e que traz, então, essa comunhão de várias egrégoras. Então, quando a gente ouve isso, né, a gente se sente colocado, acolhido, porque cada um tem, né, cada um de nós temos egrégoras, ora semelhantes, ora diferentes, né, então, poder expressar isso nesse espaço, com essa ideia, né, do AIEB, do tempo natural, da paz, do sincronário, é incrivelmente lindo. Gratidão imensa mesmo pela partilha e por me permitirem aí estar aqui compartilhando com vocês. Maravilha. Uhum. Duda, Oi, Shauan. temos aqui no YouTube, Uhum. pessoal agradecendo aqui. E aí, uma irmã Zilda trouxe um comentário. Eu dormi logo quando me despedi da criança. O bruxismo atacou. Acordei com bastante dor do lado direito do rosto. Há alguma orientação? Olha só, quando a gente tem, o que acontece? Os pleiadianos dizem que tudo é vibração e resposta à vibração. Com isso, não é para ir para o errado da gente, né? Ah, me senti mal, tive algum desconforto, significa dizer que eu não estou preparada, que eu estou menos elevada na frequência. Não é esse o ponto, tá? Mas o que acontece? Quando a gente tem, e aí cada um tem um momento da vida, tem uma relação com a criança interior, né? O que acontece quando a gente é apagado, Pareceu, né? Quando a gente dorme no início de uma sessão, isso acontece às vezes comigo também. A minha percepção, meu ponto de vista é que quando a gente está com um mental muito, ou com alguma condição, com alguma questão muito dominante na nossa energia, para que a gente consiga receber mais, a gente é levado, induzido ao sono. Inclusive, lembrem que eu falei, um dos símbolos, aqui, ó, qual é deles? Esse aqui, ó, o 100, que foi usado 2 vezes na cabeça, não à toa, então, né? Ele é um símbolo que induz ao descanso natural e aos sonhos, né? Então, quando acontece isso, me parece que é para a gente receber mais, de maneira mais potente a sessão. E aí, quando isso depois, né, a gente acorda, voltou da sessão e tem algum desconforto, 3 coisas importantes. Primeira, muita água. Beba muita água, porque todo desconforto, bruxismo, tontura, dor, ele vem de uma vibração das moléculas e células que estão atingindo uma frequência maior, contudo, nosso corpo físico, está em dificuldade de acessar essa nova frequência, tá? Seja porque está pouco hidratado, ou seja porque a gente está com alguma condição mais energética ou mais, né, emocional, sentimental. E aí, no primeiro caso, a gente resolve com água. Eu gosto de fazer as 2 coisas, né? E no segundo caso, a gente resolve com comandos. É corpo, e é isso mesmo, o corpo é uma consciência diferente da gente. Então, a gente tem que dar instruções, comunicação clara com o nosso corpo, né? Corpo, atualiza essa nova frequência, por favor.
Corpo, atualiza essa nova frequência, por favor. Corpo, atualiza essa nova frequência, por favor. Faz isso 3 vezes, dá uns segundos, faz isso 3 vezes de novo, faz isso por um tempo, uma hora vai passar. Eu tenho enxaqueca. Eu parei de tomar remédio para enxaqueca dando esses comandos, tá? E, de novo, não sei quem perguntou no YouTube, mas não é para entrar no errado de si, nem eu estou fazendo nenhum juízo negativo, tá? Eu mesmo volto e meia passo por esses desconfortos. O importante é a gente acessar isso sabendo o que o corpo está dizendo, que tem uma frequência nova querendo se estabelecer nas células e, porém, o nosso corpo físico está ou relutante ou com dificuldade de acessar. E isso gera algum desconforto. E aí cada um tem uma maneira de sentir isso, né? Formigamento, tontura, dor, bruxismo, enfim, como for. Então, a minha sugestão, aí quem está nos ouvindo no YouTube, se alguém estiver ouvindo, está sentindo algum desconforto, beba muita água. São 3 coisas que eu falei, né? Beba muita água, dê os comandos para o corpo atualizar essa nova frequência. Se souber o nome do seu corpo, se já estiver conectado com o nome do corpo, chame pelo nome, que é mais eficiente, né? Cada corpo tem um nome também, né? O nome do meu corpo é o nome de uma cachorrinha que eu tinha quando criança, claro que eu falava com tanto amor com ela, foi uma das que primeiro, assim, né, tomou meu coração com os cachorros. Tomou meu coração e, claro, e aí o corpo, né, sentiu esse amor e quando eu descobri, foi bem legal, eu descobri num banho, tomando banho, eu já sabia disso, falava com o corpo no espelho, é legal, né, falar com o corpo no espelho, né, falar, pedir, ver qual é a sensação, pedir um sim para o corpo, pedir um não para o corpo, e uma hora, quando se conecta, começa a praticar isso requer prática e disciplina, o corpo vai dizer qual é o nome. Eu estava no banho, pensando, qual é o meu nome? Qual será o teu nome? Tomando banho, feliz, banho, lá, 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 lá. E aí me veio a recordação dessa minha cadela e eu pensei a palavra que eu chamava essa minha cadela, né, essa minha cachorrinha. E aí quando eu pensei, meu corpo todo se arrepiou. E eu assim, uau, será que é esse? Aí pensei de novo, o nome de novo arrepiou. Aí eu fiz verbalmente, corpo, esse é teu nome? Você gostaria de ser chamado assim? E arrepiou de novo e eu comecei a chorar. Respondido. Hoje, a minha conversa com o meu corpo tem um nome, né? Ele tem um nome. Nós nos damos cada vez melhor, cada vez mais conectados. Então, faça essa sugestão aí para quem quiser falar com o corpo, quem quiser. Então, as 3 coisas, né? Beber água, dar o comando para o corpo. E terceiro, respiração consciente. Respiração, põe a mão no chakra cardíaco, respira conscientemente, inspirando pelo nariz e exalando pela boca. De preferência, num espaço livre na natureza, no jardim, numa praça, numa praia, numa montanha, aonde for, onde tiver natureza in natura, como eu digo, né? Não só tem natureza, né? Tudo é natureza. O celular é natureza desvirtuada, né? O metal é isso aqui, né? A lâmpada é natureza desvirtuada, o vidro é natureza desvirtuada, né? Modificada. Então, tudo é natureza. Mas onde tiver natureza in natura, onde tiver plantas, grama, solo, água, essa é uma importante dica também para sair de algum desconforto dessas ferramentas energéticas, tá? Não deve, depois de tudo isso, isso passa. Se tiver alguma outra condição a mais, talvez aí realmente, se quiser, depois pode me procurar ali. O meu Instagram é @EduardoDiasFornec, acho que alguém botou aqui no Zoom, não sei se aparece no YouTube. Pode me chamar que eu tenho também, né? Tem umas técnicas Lembra que os pleiadianos nos ensinam também as técnicas complementares, uma delas são símbolos. Então a gente faz um símbolo nos palmas no chakra das mãos, né? É o Hanená, e a gente escaneia o corpo, porque é um símbolo e um fonema, um mantra de alta frequência, Hanená. E aí a gente pode, né, desenhar nas mãos para ativar os chakras e passar pelo corpo onde está a dor, onde está o desconforto. Mas isso é um pouquinho mais elaborado, preciso mostrar o símbolo, como fazer. Se precisar, quem tiver no YouTube, me chame, tá? Eu não sei se dá para, de novo, o meu Instagram é @EduardoDiasFornec. Fornec com CK no fim, tá bom? Não sei se tem mais alguém aqui, alguma nova mensagem, ou se a gente vai encerrando por aqui, acho que já são 6 horas, né? Olha, 6 em ponto. Vamos encerrando por aqui, eu acho. A não ser que alguém queira fazer mais alguma fala, estamos aqui ainda. Senão, eu vou me despedindo. Quem falou, Cláudia? Eu? Pode falar, Cláudia. Cláudia?
Podemos confiar. Oi. Oi, alguém para Cláudia? Peraí, desculpa, Cláudia. Foi Cláudia que perguntou aqui se pode confiar na frequência que está sendo atualizada. É isso, Cláudia? Não por causa do momento, mas já aconteceu quando tomei homeopatia do Biofal, acordei tonta. Acordei tonta por 4 dias. Então, o que acontece? Aqui, antes de iniciar, eu formo a egrégora, né, com a minha equipe de trabalho. Então, quando a gente sai de uma ferramenta energética, a gente está na egrégora ainda, todo pedido de atualizar o corpo vem todo pedido de atualizar o corpo vem dessa nova energia da frequência que foi aquela que a gente aqui vivenciou e experienciou na sessão da cura da criança interior. Então, sim, quando a gente pede para o corpo atualizar porque ele está com desconforto depois da sessão, por que ele está com desconforto? Porque é a frequência da sessão que ele não está conseguindo atualizar. Então, a gente pode pedir, sim, é confiável, é dos pleiadianos, tem uma equipe de trabalho no astral trabalhando com isso, né? Então, sim, ela é confiável, tá? Eu vi que mais alguém botou alguma pergunta ali. Acho que foi a Bia. Pode haver... Então, Bia, eu nunca vi catarse com a cura da criança interior. Mas, claro, a gente sabe que tem muitos traumas, às vezes, né, ligados à nossa criança interior, né? Dos mais leves aos mais densos, digamos assim, né? Então, assim, eu nunca passei por uma experiência onde, numa sessão de criança, eu já passei... Eu não sei qual é o que tu pensa por catarse, né? Mas, assim, choro, sim, riso, a pessoa ficar nervosa, sim, mas uma catarse mais frenética de surto eu nunca vi. Mas eu já vi, por exemplo, em outras sessões da Tamiana, a pessoa realmente passar mal e uma irmã de uma amiga, ela, claro, ela estava sem remédio, ela convulsionou, né? Durante a sessão. Mas é claro, foi uma sessão do Pujan, que é uma energia bem alta, né? É diferente a técnica, é outra da Tamiana, não é das técnicas. Essa da criança, ela é bem, ela é bem leve. Inclusive, repetindo, ela é uma das poucas que pode ser feito todo dia, né? Então, durante 21 dias, porque ela é leve, tá? Mas, como a criança interior de cada um é de cada um, e cada um passou pelas suas experiências, né? Eu não tenho como dizer que não é, eu não seria imprudente se eu dissesse que não é possível. Eu nunca vi. E dentro das técnicas acho que é a mais improvável porque ela é leve, justamente porque ela pode ser todo dia, tá? Peraí, aqui, alguém botou me refiro em geral fora daqui, eu não tô... Deixa eu ver, não, por causa do momento, já aconteceu também, sim. Sim, não, sim, claro, pergunta se pode haver alguma catarse fora, não, é a Cláudia, em geral fora daqui. Cláudia, não pode, abre o microfone, acho que fica mais fácil, se tu puder, não? A minha dúvida, acho que eu não tô entendendo, Cláudia, peraí. Vamos lá de novo, peraí. Isso, abre que eu gosto do... Isso, pode Oi, alô? Oi, Cláudia. Oi, Cláudia, vai falar. Oi, desculpa, é que eu tenho dificuldade aqui. Uhum. Enfim, a minha dúvida é assim, aqui a gente está com um trabalho teleguiado, você explicou que os pleidianos protegem. Eu Uhum. pergunto assim, por exemplo, eu fiz Biofal, é remédio homeopático, ele Uhum. altera a frequência, seja lá qual for, né? Você toma uma dose e ele tem essa alteração de frequência. No dia seguinte, acordei tonta e durou isso durante 4 dias. Então, eu pensei assim, deve funcionar da mesma forma, né? Uhum. Meu corpo está relutando para aceitar uma frequência que foi Uhum. da homeopatia. Uhum. Só que a minha pergunta é, e eu posso confiar que essa frequência seria mais adequada para mim ou não? Então, meu ponto de vista, né? Todo mundo que chega aqui, em alguma medida, foi guiado pela sua guiança ou pelo eu superior, né? Está aqui porque, de alguma forma, tem algum benefício ou alguma experiência positiva com essa sessão, né? Entendi. E aí, o que acontece? Diferente da homeopatia, talvez, né? Porque a homeopatia, claro, toda a ferramenta tem um campo morfogenético, né? Tem um campo sistêmico, né? A diferença é que quando a gente trabalha com uma equipe de trabalho no astral, que é o caso dessa ferramenta, é o caso do Sakmarra, é o caso da radiação atlântica, dessas ferramentas vibracionais da cura multidimensional, as curas, né, das câmeras arcturianas, né?
existe uma egrégora no astral sustentando essa energia. Então, isso traz uma segurança a mais para nós aqui, né? Entendi. Tá? Então, sim, claro, tu não vai entrar num lugar, sei lá, num hospital e pedir corpo, atualiza essa nova frequência, né? Ou não vai entrar num lugar, mas numa egrégora formada por uma equipe de trabalho, né? Por um processo ancorado com uma egrégora cósmica, como é o caso dos pleiadianos, isso vale para outras famílias também cósmicas, claro, né? É seguro, sim, é seguro, porque logo em seguida após, né, a ferramenta, tá? Entendi. Legal. Legal. Obrigada, viu? Nada que isso. Gratidão pela pergunta. Mais alguém quer perguntar alguma coisa ou quer contribuir? Se não, eu fico, eu sou professor, eu gosto de ficar fazendo um bate-papo depois da aula. Caso contrário, eu acho que a gente também, se ninguém mais falar, a gente pode ir encerrando. O que tu acha, Chauan? Sim, se alguém tiver mais alguma pergunta, ou seguimos para o encerramento, o pessoal também poder descansar um pouquinho, jantar, e aí temos as vivências ainda na parte da noite. O que a gente faz com o cristal? O cristal tu mantém... Boa pergunta. É recomendado qualquer sessão que use um cristal de quartzo como uma ferramenta da sessão, a gente aconselha, durante o sono, quando for dormir, coloca embaixo do travesseiro, nas próximas 48 horas, que a energia reverbera com mais frequência, com mais intensidade. Se tu puder também sair de casa, quiser levar, pode levar na bolsa, levar no bolso, né? Então, mantenha o mais próximo de si nessas próximas 48 horas, que a energia está ancorada nele, reverbera. Perfeito. Então, bela pergunta, gratidão. Então, acho que a gente damos por encerrada essa sessão. Queria agradecer imensamente a todos e a todas que participaram pela partilha das vivências, por esse dia lindo de uma capa aí que fica leve, né? Fazer a cura da criança, ver as figurinhas, né? Imaginar o que é possível, visitar a nossa criança interior. Essa meditação que eu fiz, pessoal, façam a qualquer momento, né? De entrar para dentro do seu coração e acessar a criança que está lá, né? Lembra que a gente, quando faz isso, a gente avisa a criança que a gente está atento, sempre que a criança quiser se manifestar, eu estarei atento, porque essa criança vai trazer disposição, criatividade, vai trazer a arte, vai trazer a leveza, vai trazer a magia da vida de uma maneira muito bonita. Em geral, coletivamente, a nossa sociedade não olha para isso, né? Muito obrigado, minha gente. Gratidão imensa. Rausch. Espera aí, eu não me perdi aqui. A Cláudia botou aqui no chat a dúvida dela, já foi respondida? Já, ela abriu o microfone e a gente conversou. Tá, perdão. Acabei me perdendo aqui. Vamos lá, então. Só para avisar, então, às 19 horas, gente, a gente volta aqui na nave com Encantamento dos Sonhos, aí para os iniciantes, com o jogo psicomítico, com Flávio Barles e Celso Goldfarb. Vamos trabalhar aí numerologia, firma galáctica, assinatura galáctica, enfim, vai ser muito bonito. E para quem quiser trabalhar também um outro tema, às mesmo horário, às 19 horas, vai estar a Maiara Brizola trazendo o tempo artificial e o desequilíbrio das polaridades feminino e masculino. Vai trazer aí essa questão das energias, lua e do sol, a psique, como é que isso está envolvido com a lei do tempo, vai ser bem legal também esse painel. E para fechar a noite, a gente vai ter às 20h30, nosso amado irmão André Staeller, do Sincronia da Paz, trazendo a vivência Tempo, a ponte inevitável para 5D. Pega a pipoca, senta na frente e escuta o André, porque tem muito ensinamento aí. Ele é fantástico. Então é isso, gente. A gente se vê na nave, até daqui a pouco. Bom descanso. Beijo, gratidão, Duda, mais uma vez. Até lá.